Queridos irmãos, bom dia. Estamos começando nossa aula 9:1. Vamos começar então, queridos, com uma palavra de oração. Para quem está aqui com a gente na sala hoje, bom dia. Bom dia, pastor, Rosângela, LC. Vamos lá então? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, e nós te louvamos pela nossa vida, Senhor, por essa manhã, por esse momento, Senhor. E nós queremos clamar agora em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa vir, dar uma palavra, Senhor, rema para os nossos corações, que o Senhor venha, ó Pai, nos transformar, que o Senhor venha, ó Deus, e que o Senhor possa fazer a tua obra na nossa vida, Senhor. Imprime em nós, ó Pai, nessa manhã, no nosso caráter, na nossa mente, aquilo que tu tens, ó Pai. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã e por esse dia, e queremos, em nome de Jesus, ó Pai, mais uma vez pedir que o Senhor possa fazer, ó Deus, aquilo que tu tens na nossa vida. Em nome, para a glória de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Vamos começar, então? Estamos aqui, talvez vocês notem, queridos, que vai dar um pouco de eco, porque eu estou em outro ambiente da casa. Então, não se preocupem, porque o vizinho está fazendo uma reforma aqui do lado, está muito barulhento do lado de lá da casa. Mas vamos lá então, queridos, vamos começar? Nós paramos na semana passada, nós vamos avançar hoje, né, na Aliança Mosaica, e nós paramos na semana passada no capítulo 3 de Êxodo. Queridos, nós vimos então que Moisés está ali na sarça ardente falando com Deus no monte, né? Ele está no Monte Horebe, que é o Monte Sinai, e vimos que Deus, então, ele está o quê? Ele está reafirmando, fazendo uma aliança com Moisés. Eu só vou ler aqui 2 versículos para nós nos situarmos. Capítulo 3, versículos 6 e 7, que diz assim: Disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Versículo 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Nós chegamos até aqui, né, queridos, e vimos muitas coisas. Vimos que Deus se revela duplamente para Moisés nessa aliança que ele faz com Moisés. Primeiro, ele vai se revelar a Moisés como sendo Deus da aliança eterna, né? Sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, eu sou o Deus da aliança. E a segunda maneira como ele se revelou para Moisés, que foi algo que progressivo da revelação dele, foi, ele se revelou como sendo Yahvé. Eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu sou absolutamente soberano. Eu sou aquele que vai livrar o povo do Egito. Então essa é uma revelação, digamos assim, do nome. Avança mais um pouco no caráter de Deus, de quem Deus é. Paramos aqui. Vamos então, queridos, agora passar. Vamos ler o capítulo 3, mais 2 versículos, do 21 e o 22, que diz assim, capítulo 3, 21 e 22. Eu darei mercê a esse povo aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Interessante que isso aqui é o cumprimento de Gênesis capítulo 15, quando Deus fala exatamente isso para Abraão, lá nos versículos 13 e 14, que o povo não sairia sem nada, o povo sairia com riquezas. Então, queridos, a gente vê aqui que Deus, né, na verdade, o que ele faz? Deus é o dono de todo ouro e de toda prata.
E ele é muito claro na sua palavra em dizer que ele não vai permitir que nada nos falte. Deus pode ser que não dê aquilo que a gente queira, mas o necessário, aquilo que nós precisamos, Deus não vai deixar faltar. E Deus dá também o que a gente quer, porque ele é um Deus amoroso. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: Deus tira do ímpio, ele tira do Egito, ele tira do mundo, ele tira das mãos do diabo e ele dá para os seus filhos. Porque só ele é Yahvé. Por isso que ele está falando isso para Moisés. Eu sou Yahvé, eu sou o soberano, eu sou o Senhor absoluto sobre todas as coisas, eu sou o eterno. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Então, é a provisão de Deus na vida daqueles que pertencem a ele, dos seus filhos, né? Então, nós estamos vivendo, queridos, nós poderíamos dizer, né, tempos difíceis. Muitas pessoas, queridos, estão com seus salários diminuídos, muitas pessoas estão desempregadas. Eu fui uma pessoa atingida dessa maneira na pandemia, né? Eu acabei perdendo meu emprego. Muitas pessoas estão com dificuldades financeiras, mesmo tendo emprego. Então, a situação tem sido uma situação realmente de escassez, de aridez, não só no Brasil, mas no planeta inteiro. Eu estou falando agora da situação econômica, financeira. Mas esse é o Deus que promete que não nos deixa faltar nada. Então, Deus poderia ter tirado o povo do Egito sem absolutamente nada nas mãos. Mas não, ele faz que, além de Faraó, né, ser obrigado a libertar esse povo, ele ainda faz com que esse povo do egípcio entregue tudo que eles têm nas mãos dos judeus, né? Então, isso é somente o nosso Deus que pode fazer, né? É o Deus dos impossíveis, é o Deus sobrenatural. Vamos agora, então, queridos, para Êxodo, capítulo 6. Vamos lá? Como nós estamos na aliança, então tem muitas coisas que nós não vamos ver. Por exemplo, as pragas do Egito, não vamos passar por isso. Vamos para o capítulo 6 agora de Êxodo. Eu vou ler aqui os versículos 2 e 3, queridos. Eu vou ler a partir do versículo 2. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Mais uma vez ele se identificando como Yahvé, né? Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, olha que interessante, o Senhor, não lhes fui conhecido. O que Deus está falando aqui, queridos? Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó e aos que vieram antes dele, né? Ao longo da sua aliança, através da sua aliança, ele se revelou como sendo El Shaddai. Não que Deus não tenha se revelado como sendo Yahvé. Tem algumas partes lá atrás, tá? Quando nós vamos lá em Gênesis, que aparece o nome Yahvé. O escritor do Pentateuco, ou seja, né, dos 5 primeiros livros da Bíblia, nós sabemos que foi Moisés. Então, muito provavelmente, quando Moisés escreve o Pentateuco, como ele já sabia que Deus tinha se revelado a ele como Yahvé, ele vai colocar esse nome, Yahvé, em várias partes dos escritos, entre Gênesis e Deuteronômio. Mas, na verdade, Deus se revelou a Abraão, Isaque e Jacó como sendo El Shaddai. El Shaddai significa a palavra que aparece aqui. Deus Todo-Poderoso. Tá? El Shaddai é aquele que sustenta. É aquele que governa. Isso significa El Shaddai. Aí ele vai dizer, mas pelo meu nome, o Senhor, ou seja, Yahvé, não lhes fui conhecido. O que Deus está dizendo aqui? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte, Deus está dizendo que ele nunca tinha revelado o significado real do que é Yahvé. Tá? Ou seja, né, ele não tinha demonstrado totalmente o poder e o significado deste nome. Então, essa revelação de Deus, como sendo Yahvé, agora para Moisés e para o povo de Israel, é uma revelação que mostra o quê? Que mostra um pouco mais do caráter de quem Deus é. Yahvé revela o seu caráter, revela aquilo que Deus é na sua natureza. É isso que Yahvé está revelando, né? E Yahvé revela também outra coisa para esse povo que eles vão experimentar quando eles estiverem saindo do Egito,
revela o caráter redentor de Deus. O caráter daquele que salva, daquele que liberta, tanto que Jesus também se apresenta como Yahvé no Novo Testamento. Então, queridos, a terra prometida que estava ali, né, pronta para eles tomarem posse, na verdade Deus os tirou dali, os livrou dali, para conquistar a terra prometida como nação de Israel. Eles deveriam entrar nessa nação, de que maneira? Adorando e servindo a Yahvé, ao Deus que os libertou, ao Senhor de todas as coisas, o Eterno, aquele que reina em absoluto. Por isso que ele vai dizer então isso para Moisés agora aqui no capítulo 6. Vamos continuar então, capítulo 6, versículo 4. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Mais uma vez, né? Deus aqui falando da aliança. Versículo 5. Estou no capítulo 6 de Êxodo, queridos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então, a gente já passou por essa parte que Deus se lembra. O se lembrar de Deus significa que ele mantém na sua mente, ele mantém diante dele a aliança, significa que ele não se esquece, que Deus ele não sofre de lapsos de memória, pelo contrário, a aliança foi ele quem fez e está sempre diante dele. E aqui Deus agora, né, nesse versículo 5, ele está dizendo o seguinte: eu vou agir nesse momento de maneira prática para libertar o povo por causa da minha aliança. Né? Então Deus ele age na nossa vida, queridos, porque ele tem uma aliança conosco através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ok? E o versículo 6 então diz assim, capítulo 6, 6. Portanto diz aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Queridos, o que isso aqui nos mostra, né? Aqui é um pouco mais do Yahvé, do Deus Todo-Poderoso, do Eterno, sendo revelado para nós aqui nesse versículo. Eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. O que Moisés aqui está vislumbrando para a época dele, que para nós pode ser um pouco complicado, mas dá para a gente entender também, é a ideia de libertar um animal. Pensa num animal de carga, ok? Que está com uma carga absurda em cima dele, ao ponto de que ele não consegue nem sair do lugar. E aquela carga está causando dores em cima daquele animal, está causando sofrimento, ele não consegue se mexer. Essa é a ideia. Quando Deus fala, eu os tirarei de debaixo da carga dos egípcios. Irmãos, é isso que Deus faz quando ele nos liberta, quando ele nos salva. O Senhor Jesus nos tirou de debaixo das cargas dos egípcios, ou seja, o fardo do pecado que está sobre nós, que nós carregamos, tá? Nós somos escravizados, éramos, né? Porque agora nós somos salvos. Todo ser humano é escravizado ao pecado, carrega carga, que é carga de sofrimento, carga de dor, e não consegue sair, se desvia, não consegue tirar essa carga de si, porque está preso num corpo de pecado. É isso que acontece. Quando Jesus vem e nos liberta, nos salva, ele tira essa carga, ele nos liberta da carga do aprisionamento do pecado. Então nós não precisamos mais carregar essa carga sobre nós. Hoje nós somos libertos disso. Não quer dizer que a gente não vai mais pecar. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós não precisamos mais carregar o fardo de sermos escravizados. Nós não somos mais escravizados ao pecado. Nós estamos libertos. Então hoje nós temos condições de dizer não para o pecado. E se pecarmos, nós temos o quê? O Senhor Jesus, um advogado que já nos libertou. É isso que Deus está fazendo aqui. Por isso que o Yahvé agora se apresenta para esse povo como sendo o Redentor, né? E ele diz mais no versículo 6,
e vos livrarei da sua servidão. Ou seja, eu vou libertar você da sua escravidão do poder de alguém. Da sua escravidão do poder de alguém. Então, além de Deus tirar a carga, ele liberta das correntes. É isso aqui que está dizendo, livrarei da sua servidão. Libertarei você das correntes. Você está aprisionado por alguém. O Egito aprisionou Israel. Satanás aprisiona o ser humano. Então Jesus, ele quebra essas cadeias. Ele quebra essas correntes. Ele nos liberta. E sabe, queridos, eu gostaria de ir um pouco além a respeito desse assunto. Muitas vezes, porque nós estamos ainda presos nesse corpo de pecado, nós acabamos carregando fardos que são pesados demais nas nossas emoções. Então, são fardos de angústia, de tristeza, né? Fardos de incredulidade, de culpa, fardos que nós vemos que nós não precisamos carregar mais. Não que nós não vamos mais nos sentir tristes, angustiados, tudo isso vai acontecer. Mas isso não pode ser algo que nos paralisa, como paralisa o animal, que não consegue sair do lugar, né? Isso não pode ser algo que coloque em nós, de novo, os grilhões da escravidão. Isso não pode, essas coisas, né? Ou seja, esses sentimentos que, na verdade, né, eles existem por causa do pecado, essas emoções, esses sofrimentos, essas angústias, ansiedades, essas agonias, elas nos acometem. Mas elas não podem colocar em nós o quê? Uma colheira de escravidão, porque Jesus já nos libertou. Então nós temos que levar todo esse fardo e colocar, depositar aos pés do Senhor Jesus. Fala, Senhor, está aqui o meu fardo. Está aqui, Senhor, o que eu estou carregando. Eu estou depositando aqui diante do Senhor e estou pegando o teu fardo. Porque o teu fardo é leve, Senhor Jesus. O teu fardo é suave. É assim que tem que ser a nossa vida. Nós temos que tomar para nós aquilo que Jesus já fez por nós e está fazendo todos os dias. Que é o quê? Que é nos libertar, que é nos abençoar, que é trazer sobre nós a paz que somente Ele pode trazer. E isso no meio da tribulação, no meio de tudo que nós estamos passando, no meio da situação. Então a gente não pode mais nos deixar escravizar por essas coisas. Quero ler um texto aqui que está em Colossenses 1. Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. É a mesma palavra que aparece aqui em Êxodo 6, capítulo 6, a palavra libertar dos grilhões de alguém. Outro texto aqui é Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, é a mesma palavra aparecendo aqui, né? Libertos da escravidão do pecado, da escravidão da morte, libertos da escravidão de Satanás. Então, Jesus já fez essa obra. Nós não podemos mais nos colocar debaixo desse jugo, né? Nos deixarmos escravizar novamente. Isso não pode acontecer, porque o Senhor tem palavras de bênção para a nossa vida. O Senhor tem propósitos para nós, como Ele tinha para esse povo. Qual era o propósito para esse povo? Fazê-los entrar na terra prometida. O propósito de Deus para nós é nos dar vida abundante, queridos. Vida abundante não é vida livre de problemas, mas é vida plena na presença do Senhor. Para quê? Para que nós possamos alcançar também a terra prometida. Nós não chegamos lá ainda na terra prometida, nós estamos caminhando para ela. E vos resgatarei, estou ainda no mesmo versículo, Êxodo 6, 6. E vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Vos resgatar, vocês sabem que o resgate, né? O que é? É pagar o preço.
ok? É preço de sangue. O resgate é nada mais nada menos do que a remissão dos nossos pecados. E ele diz, vos resgatarei com braço estendido. Queridos, resgatar aqui é a palavra que aparece, é goel. Tá? O goel é aquele que resgata por preço. Ele paga um preço e compra a pessoa para ele. Esse resgate que Deus efetuou na vida do seu povo, quando ele os libertou lá do Egito, foi pago com preço de sangue. Lembre-se que Deus mandou lá em Êxodo 12 instituir a Páscoa, a morte do cordeiro, enquanto o povo tinha matado aquele cordeiro. E foi um sacrifício de sangue, para que houvesse esse resgate, é o preço. E o povo passou o sangue nos umbrais, o que acontecia? O anjo da morte passava pelo Egito e não entrava nesses lares. Então é resgate por preço de sangue. E com braço estendido, poder onipotente de Deus. Lembrando aqui, queridos, e fazendo uma comparação, que Jesus nos resgatou com o braço estendido. Ou seja, ele estendeu seus braços na cruz. E ali ele pagou o preço de sangue, certo? Manifestações de julgamento. Deus realizou muitas manifestações de julgamento quando ele manda o quê? Todas aquelas pragas, né? Aqueles juízos sobre o Egito. Deus praticamente destruiu o Egito. Isso foi o que aconteceu ali, foi uma destruição geral. Para quê? Para mostrar que ele é Yahvé. Versículo 7, então, do capítulo 6 de Êxodo. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Esse versículo é importante. Tá? Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Aqui é o objetivo da aliança. Queridos, aqui, na verdade, é o cerne da aliança. A aliança de Deus conosco é para quê? É para que ele tome um povo para si mesmo. É para isso que Deus faz uma aliança com a humanidade. Para resgatar, para tomar, para fazer, para ter um povo que pertença exclusivamente a ele. Então é um povo na qual ele será Deus, o único Deus. E saberá, o versículo no original é assim, vou ler aqui para vocês. E saberá que eu sou o teu Senhor, ou seja, o teu dono, tá? Que te libertou, ou seja, o Deus que salva, da escravidão do Egito. E o Egito aqui simboliza escravidão ao pecado. Ok? Para quê? Para tomar vocês como meu povo. Essa palavra tomar, que aparece aqui no hebraico desse versículo, é a mesma que aparece em Êxodo, vou ler para vocês aqui, capítulo 6, versículo 20. Olha o que está lá em Êxodo 6, 20. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Queridos, quando fala que Anrão tomou Joquebede, a palavra aqui é tomou por esposa. Casou-se com ela. Entrou numa aliança de união em casamento com ela. Essa é a palavra que aparece aqui, queridos, no que eu acabei de ler para vocês no versículo 7 do capítulo 6. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. Deus nos tomou para si como um noivo, tá? Toma a sua noiva e casa-se com ela em aliança. E essa aliança não pode ser quebrada. Marido e mulher é uma aliança eterna. Essa é a aliança que Deus tem conosco, é uma aliança de casamento. É uma aliança onde nós somos o quê? A sua esposa. E ele, o nosso marido. Por isso que quando nós caímos no pecado, nós estamos traindo o marido. E nós precisamos o quê? Pedir perdão e abandonar. Ok? Queridos, esse cumprimento
cumprimento total do versículo 7, na verdade, o que aconteceu ali com o povo de Israel quando sai do Egito, esse versículo se cumpre completamente na pessoa de Cristo. Vocês estão vendo que todas as alianças que nós estamos passando, o cumprimento final dessa aliança é na pessoa de Jesus, sempre. Vamos para o versículo 8 então, queridos. Lembrando então, antes de nós continuarmos, é muito importante, nós temos uma aliança firmada com o Senhor, onde nós somos a sua esposa. É uma aliança de casamento, queridos, e nós temos que ser fiel a Deus, em absolutamente tudo na nossa vida. Versículo 8. E vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Mais uma vez ele está dizendo que vai levar esse povo para a posse da terra que ele jurou dar em aliança para Abraão, Isaque e Jacó. É o cumprimento do que está lá atrás. Em Gênesis que nós já vimos isso, né? E ele termina dizendo, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé. E por causa do meu caráter de ser Yahvé, eu vou cumprir o que eu prometi. Isso é o que o Senhor está dizendo. Bom, queridos, nós vamos dar um salto para o capítulo 19, tá? De Êxodo. Mas antes, vamos entender aqui algumas coisas. Ao longo da história, tá? Da história da humanidade, desde a criação, nenhuma aliança anula as alianças anteriores. O que é isso? Na verdade, todas as alianças, elas são o quê? Parte integrante de um processo de revelação de Deus. A aliança é uma só, ok? É uma revelação que vai o quê? Que vai mostrar progressivamente o plano maior de Deus. Qual é o plano de Deus, então? É a redenção através de Jesus. Essa é a aliança. E, ó, quer ver aqui, tem um texto que está lá em Gálatas, capítulo 3, tá? Eu vou ler aqui 3 versículos para vocês. Vou começar no 15, Gálatas 3:15. Meus irmãos, vou usar um exemplo da vida diária. Quando duas pessoas combinam alguma coisa e assinam um contrato, estou lendo na linguagem de hoje, tá? Ninguém pode quebrá-lo ou acrescentar qualquer coisa a eles. O contrato aqui seria aliança. Pois Deus fez as suas promessas a Abraão e ao seu descendente. Quando as Escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e à sua descendência, elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só, isto é, Cristo. Estão vendo aqui? Então, a aliança que Deus fez com todos os povos ao longo dessa história, com o seu povo, é uma aliança, na verdade, para vir, para trazer, para enviar o Messias. Tá? É com o seu descendente, é com Cristo. É isso que está dizendo Gálatas. Então, queridos, a aliança mosaica, ela marca o próximo estágio no cumprimento das promessas de Deus através dessa aliança. Deus se revela a Moisés e Deus se revela à nação dele no Monte Sinai. Isso tem um significado, nós vamos ver lá na frente, tá? Primeiramente, certo, queridos? O que Deus queria ali? O propósito de Deus, quando ele se revela ali no Monte Sinai, é propósito para que o povo dele, que foi liberto, ó, o povo já foi salvo. A salvação já foi efetuada. O que Deus quer agora desse povo? Adoração. Eles tinham que ser uma nação de adoradores de Deus. O que é ser uma nação de adoradores? Vamos ver isso daqui a pouco, tá? A característica distintiva da aliança mosaica é o estabelecimento da lei. A lei mosaica é a característica distintiva. Mas Deus, ele quer o quê? Ele quer uma nação de adoradores. Vamos para lá. Capítulo 19 agora, queridos, quem está acompanhando comigo? Êxodo, capítulo 19. Vamos para o versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito,
no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, Deus tirou o povo dali, e o povo chega aonde? Quando sai do Egito? Chega no Sinai. Queridos, rapidamente eu quero dizer para vocês o seguinte, isso acontece aproximadamente 50 dias após a saída deles do Egito. O povo saiu do Egito por volta do 13º, 14º dia do primeiro mês, tá? E o povo vai chegar ali no primeiro dia do segundo mês. Então, é quase 50 dias. Vamos colocar aproximadamente 50 dias, eles chegam no Sinai. É justamente nesse lugar, no Sinai, que Deus entrou em aliança com esse povo. É quando o povo ficou parado ali, no pé da montanha. Deus já tinha salvado o povo, ele já foi o libertador, já libertou. Israel deixou o Egito não é apenas para cessar o sofrimento da escravidão. Se fosse só para isso, então já tinha acabado o sofrimento da escravidão. O povo já tinha sido liberto. Não. Deus tirou o povo do Egito para que o povo pudesse servi-lo e adorá-lo na terra prometida, em aliança com ele. Todo esse processo foi marcado pelo sacrifício de sangue. Isso nós já falamos lá atrás, né? Essa aliança, então, ela revela o quê? Ela revela que várias coisas Deus agora vai colocar diante do povo. Várias coisas. E nós vamos passar rapidamente por essas coisas. Porque o que nos importa é só a aliança. O povo permaneceu no Sinai, queridos, até, presta atenção. Êxodo, capítulo 19. Estamos aqui, né? O povo chegou no Sinai. Se você folhear aqui a palavra de Deus, a Bíblia, o povo permaneceu parado no Sinai até Números, capítulo 10. Tudo que você tem aqui, de Êxodo 19 até Números, capítulo 10, o povo está parado ali no Sinai, no Monte Sinai. Então, 12 meses aproximadamente, entre 11 e 12 meses, o povo ficou ali. Para quê? Para receber todas as cláusulas, as normas e as promessas da aliança. Foi para isso que eles ficaram parados ali durante todo aquele tempo. E Moisés, né, queridos? Nós vemos que Moisés se torna o quê? O mediador. Ele é aquele que leva a palavra de Deus para o povo. Então, ele se torna ali o quê? O modelo, a figura de Jesus Cristo, o mediador. Voltando agora para Êxodo capítulo 19, versículo 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou, e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Primeira coisa, queridos, Deus chama Moisés. Não é Moisés que se atreve a ir. Deus parou ali, subiu ali e ficou parado. Aí Deus chama Moisés à sua presença. Ninguém pode ir à presença de Deus se Deus não chamar, né? Deus chama Moisés. Aí nós vemos o quê? Moisés, querido, ele deveria levar o povo para o Sinai para adorar a Deus. Aonde que está isso? Quando Deus aparece para ele lá atrás, no capítulo 3. Está lá no versículo 12, que Deus dá a ordem seguinte para Moisés. Você vai tirar o povo de lá do Egito e vai trazer eles para esse monte. Aonde que Moisés estava? No Sinai, na sarça ardente. Para que trazer o povo para esse monte, Senhor? Porque aqui eu farei uma aliança com eles. E eles aprenderão que eles têm que ser meus adoradores. Por quê? Porque o povo estava num contexto de 430 anos dentro de uma nação, inserido numa cultura onde os deuses egípcios eram adorados. Então agora Deus está mostrando que ele é o único Deus. É isso que ele quer. Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Queridos, essa palavra aqui é muito, muito, muito incrível, ela é maravilhosa para a nossa vida. Deus faz questão de lembrar ao povo através de Moisés. Moisés tinha que dar essa palavra para o povo. Como eu vos libertei,
com braço estendido, com julgamento sobre o Egito, com poder sobrenatural, com poder redentor. Foi assim que eu os livrei, né? E vos levei sobre asas de águias. Queridos, é o cuidado soberano de Deus. A águia, quando ela tem o seu filhote lá no ninho, e ela percebe que ele está em perigo por algum motivo, ela coloca ele sobre as asas, nas suas costas, e ela voa com ele. Tá? E o leva cada vez mais para lugares altos. Ela não desce, a águia sobe. Ela já faz ninhos em penhascos altos, mas se ela perceber que ali existe algum perigo, ela tira seus filhotes dali e ela coloca eles aonde? Nas suas asas, e ela vai mais alto. E ela vai para outro lugar, até passar o perigo. E tem um outro detalhe aqui muito interessante, além desse, né? Que é comparado aqui com a águia. Quando a águia está treinando os seus filhotes para voar, o que ela faz? Ela vai bater as suas asas. Eu não sei se aqui do computador vocês conseguem me ver. Ela vai o quê? Ela vai como que bater as suas asas sobre o ninho. Os filhotes começam o quê? A observar ela. E eles começam a ficar agitados, eles começam a olhar e aprender que eles têm que bater as asas, porque eles estão tudo encolhidinhos ali. Eles têm que aprender que eles têm que bater as asas. Quando ela percebe que eles já estão no ninho batendo as asinhas, ela tira eles dali. Ela vai o quê? Ela vai com as suas asas, empurra eles e joga. Ai, mas que horror, né? Não, não é. Quando eles estão caindo, eles já sabem que eles têm que bater as asinhas. E é onde eles aprendem a voar. Mas é interessante que quando eles estão caindo, ela voeja sobre eles, ela vai junto. Se ela perceber que algum deles não consegue bater as asas, ela vai por baixo e coloca os filhotes nas suas costas e volta. E vai novamente para cima. Então, queridos, isso é uma metáfora, digamos assim, né? Do cuidado de Deus para conosco. Deus é essa águia que nos coloca, né, sobre as suas asas. E quando nós estamos em perigo, o que ele faz? Ele voa e vai mais alto. Nos leva para lugares onde o perigo não chega. Esse é o cuidado do Senhor diariamente na nossa vida. E quando ele percebe, né, Deus quer que a gente aprenda a voar. O que é aprender a voar? É aprender a depender dele, a confiar nele. Porque ele sabe que enquanto nós estamos no voo, né, ele está próximo, ele está voando ali, próximo de nós. Ele está junto. E quando ele percebe que nós, de repente, por algum motivo, estamos caindo, o que ele faz? Ele vai e nos pega, ele nos leva sobre as suas asas, ele nos resgata, ele nos salva. Ele não deixa que a gente o quê? Caia como aqueles filhotes e morram, né? Nessa queda. Isso nos faz lembrar aquela parte, né? Dos evangelhos, quando Pedro pede para ir até Jesus, que está sobre as águas, e Jesus fala, vem. Aprende a voar, Pedro, vem. E aí Pedro, no meio do caminho, se agita, né? Vem o medo. Nós somos humanos, queridos, nós passamos por isso. E ele afunda. O que Jesus faz? Jesus o ergue. É a águia. E tá ali o quê? Coloca o filhote ali e o salva nas suas águias. Essa ideia é algo que tem que nos transformar hoje, né, queridos? Isso tem que mudar a maneira como nós estamos vendo a nossa vida e a nossa situação hoje. Isso tem que fazer diferença na nossa vida. Então, isso é algo que a palavra de Deus está nos ensinando, que nós temos que orar e nos colocar diante do Senhor, crendo que Deus, ele é como essa águia. E vos cheguei a mim. Continua aqui no versículo, então, que eu estou junto com vocês, né? Que é o versículo 4, final do versículo 4. Vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Ou seja, vos trouxe para mim. O Senhor atrai o povo para si mesmo. É o Senhor quem nos leva até Ele. É o Senhor quem nos atrai. Nós não somos o quê? Por nossa própria vontade humana. Nós não vamos até Deus. É Ele que nos atrai. Isso é salvação pela graça, viu, queridos? Não depende de nós, é Deus quem salva. Não somos nós, né? E Yahvé, então, queridos, libertou o seu povo de um capataz feroz. Ok?
ok? O Egito, tá? E cruel, e os trouxe em asas de águia de volta para si mesmo, para o seu cuidado, para a sua proteção. Muita gente, querido, muitas vezes nós, né? Nós, como os filhos de Deus, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando pela vida, achando que muitas vezes Deus não está cuidando de nós. Passando por situações onde a gente acha que Deus não está o quê? Atento, mas Ele está. O tempo todo Deus está. E pode ter certeza que o Senhor já nos livrou de coisas que nós nem imaginamos. E nem sabemos o que é. Voltando aqui para o texto, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz. Isso aqui, queridos, são os termos da aliança, tá? São os benefícios, as promessas da aliança e o que o povo tem que fazer. É o versículo 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus está falando isso para Moisés transmitir, né? Agora, pois, se diligentemente, nós temos algo nessa aliança que não tinha antes. A condicional, se. Se vocês fizerem isso, vocês chegarão naquilo, ok? É uma característica única desta aliança mosaica. O que isso significa? Vamos entender isso, queridos? Diferente das alianças anteriores, tá? Os benefícios de Deus estavam atrelados a certas condições que tinham que ser cumpridas pelo povo. Não é a validade da aliança que é condicional. A aliança é a aliança, Deus fez com o povo, ele não volta atrás, tá? Ele não revoga a sua aliança. É a aliança de salvação, de redenção, de trazer o Messias. Isso aí não muda. Ok? Então não é a validade, mas são os benefícios que essa aliança vai prover na vida do povo. Estão vendo a diferença? Quais benefícios? Que tem um C aí nesse versículo. Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Vocês me serão reino de sacerdotes e nação santa. Queridos, acho que dá para eu falar um pouquinho aqui. Estou olhando o tempo aqui, mas vamos lá. Agora, portanto, se obedecerdes a minha voz com muito cuidado. Estou no versículo 5, agora explicando o que ele quer dizer. Se me obedecer, olha lá, a minha voz com muito cuidado, com zelo. Se vocês me obedecerem com prontidão, com zelo, e forem, olha lá, os guardiões, você tem que ser o guardião, essa é a palavra que aparece aí, da minha aliança, ok? Ser o guardião. O que é ser um guardião da aliança? É a palavra shomer. Queridos, é você realmente viver de acordo com aquela aliança. Ser o guardião é ter aquela aliança na mente, imprimida no coração, na mente, ao ponto de que ela está o tempo todo diante de mim e de você, e nada, absolutamente nada do que aconteça conosco ou ao nosso redor vai roubar essa aliança de nós. Isso é ser o guardião. É estar o quê? Com aquilo imprimido na alma. Então, a aliança do Senhor conosco tem que estar o quê? Imprimido no nosso caráter. Então, vamos lá. Ser o guardião sobre a minha aliança. Então, olha agora os benefícios. Sereis um segular. Eu estou lendo aqui a palavra hebraica, segular. Eu vou falar bastante dessa palavra aqui, queridos, quando nós estivermos na nova aliança, tá? Segular.
por enquanto vocês têm que entender que é o seguinte: vocês serão meu tesouro particular, isso é singular, meu povo precioso, minha proteção, minha propriedade pessoal e valiosa. Vocês conseguem imaginar que nós somos isso, queridos? Tesouro pessoal do Senhor, povo precioso, nós somos propriedade pessoal e valiosa dele entre todas as nações. É o que o versículo está falando, né? Por quê? Porque ele diz ali no final do versículo, então, 5, porque toda a terra é minha. Tudo que existe me pertence, queridos. Tudo pertence a Deus. A terra pertence a Deus. A criação, o universo, tudo. Tudo, absolutamente tudo que existe pertence a ele. Só que o povo dele é propriedade particular, preciosa, é tesouro dele. Por quê? Porque é o povo que ele salvou, que ele tem o quê? Que ele tem uma comunhão pessoal com esse povo íntima, um relacionamento íntimo com esse povo. É isso que o versículo está dizendo. Então, isso é benefício da lei mosaica, que chega até os nossos dias, né? Isso chega até nós. Se me obedecerdes e se fores um guardião da aliança, ok? Versículo 6. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Reino de sacerdotes é o seguinte, vou explicar rapidamente aqui, porque nós temos pouco tempo. A aliança envolve intermediação. Reino de sacerdote, queridos, é o seguinte: Israel tinha que ser adorador do Senhor. Isso é ser reino de sacerdote. Tinha que ser uma nação adoradora de Yahvé, que servia a Yahvé, ao ponto de que eles iriam atrair as nações ímpias, idólatras, para Deus. Isso é o que Israel tinha que fazer. Israel tinha que atrair, as nações tinham que olhar para o povo de Israel e ver que eles eram adoradores de Yahvé. E o fato deles serem os guardiões da aliança com Deus, de adorarem a Deus, de obedecerem a Deus, eles tinham o quê? Os benefícios da aliança. Aí o povo ia ver esses benefícios da aliança na vida do povo e iria perceber, enxergar e entender que eles tinham que, as nações, abandonar suas idolatrias e adorar a Deus e se converter a Deus. Essa é a função de ser reino de sacerdotes. Tá? Isso é o que o povo tinha que fazer no passado. Para isso acontecer, o povo tinha que viver inteiramente no coração, em integridade a Deus, tá? No serviço dele, e desfrutando do direito que eles tinham de acesso a Deus. Nós sabemos, querido, que o povo fez o contrário disso ao longo dos séculos, né? Tanto que eles foram para o cativeiro. Eles começaram a adorar os falsos deuses das nações, ao invés de ser reino de sacerdotes e atrair as nações para si. E cada vez que subia um rei no poder, por exemplo, Davi, Josias, Ezequias, estou citando alguns, cada vez que subia um rei no poder, no trono de Israel, lá no futuro, e que cumpria esses preceitos da aliança, tá? De ser adorador de Deus, de ser guardião da aliança, o que acontecia com Israel? Israel prosperava. Não era prosperidade, física e material. Israel prosperava e atraía as nações para si. E ele tinha paz com as nações em volta, porque as nações em volta começavam a ver que Deus, que Yahvé, era o único Deus. Então, nas poucas vezes que eles cumpriram isso, eles tiveram o privilégio do quê? Dos benefícios da aliança e de atrair essas nações. E nação santa, eles tinham que ser nação separada. Povo que não ia se profanar. Povo que não ia o quê? Se igualar à impiedade. Povo que não ia exercer imoralidade. Povo que não seria idólatra, que não se conformaria com o mundo à volta deles. Isso é ser nação santa. Então isso o povo tinha que fazer. A finalidade de ser nação santa é o quê?
justamente de ter intimidade com Deus, para poder o quê? Viver os benefícios da aliança. Queridos, eu vou parar aqui. Na verdade, falta pouquinho para eu finalizar a aliança com Moisés. Semana que vem a gente continua, eu termino e nós vamos caminhar para chegar até Davi, ok? Até a aliança com Davi. Mas nós temos que entender, então, muitas coisas importantes hoje. Essa aliança, ela traz o que para a nossa vida? Ela traz aquela ideia de que Deus é aquele que nos coloca sobre asas, né? Que Deus cuida, Deus nos libertou, Deus já nos salvou, Deus se preocupa. Nós já fomos libertos da escravidão do pecado. E mais, nós precisamos ser guardiões da aliança do Senhor. Nós precisamos andar em novidade de vida, em obediência, em aliança com Deus, em santidade. Porque hoje, eu vou falar isso lá na Nova Aliança, nós somos o quê? Sacerdotes do Senhor. Hoje nós somos nação de sacerdotes, todos aqueles que são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Então, os benefícios dessa aliança estão hoje a nosso dispor. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos, porque sabemos que a tua palavra não volta vazia, Senhor. Pai, nós queremos nesse momento pedir que o teu Santo Espírito possa visitar cada um dos nossos lares, cada uma das vidas que estão aqui, e imprimir, Senhor, essa palavra no nosso coração e na nossa mente, ó Pai. Senhor, alcance cada um nas suas necessidades, que o Senhor possa mostrar, Senhor, para o teu povo, que o Senhor é aquele, ó Deus, que cuida de nós como a águia cuida de seus filhotes, ó Pai, que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é Deus de aliança eterna conosco, ó Pai. Por isso nós não precisamos ter medo. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa-nos, purifica-nos, Senhor Deus, e dá-nos hoje, ó Pai, uma nova visão do Senhor. Abra o nosso olhar de fé, Senhor, para que nós possamos enxergar o que o Senhor tem para nós. Visita os enfermos, Senhor, nesse momento, onde quer que eles estejam, Senhor. Que o Senhor esteja dando cura, que o Jeová Rafá possa levantar, Senhor, as pessoas agora das suas enfermidades, ó Deus, e trazer, ó Pai, cura, para que cada um possa ver a tua glória sobre a vida deles, ó Pai. Senhor, dá-nos saúde, saúde emocional, espiritual, física, mental, em todos os sentidos, ó Pai. E que o Senhor continue a falar conosco no restante dessa semana, ó Deus. Pai, em nome e para a glória de Jesus, nós queremos declarar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor tem uma aliança conosco e nós queremos te obedecer como guardiões. Ajuda-nos, capacita-nos e fortalece-nos, ó Deus, para nós estarmos nesse propósito contigo. Pai, em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos.